Vamos lá, pessoal. Meu nome é Jonas Onofre. Na aula anterior a gente trabalhou aí com modelagem 3D e agora a gente vai estar trabalhando com pintura de personagens, tá ok? Ao longo aí das aulas a gente vai estar transitando entre vários softwares que a gente utiliza dentro do curso de games. Então, anteriormente, como eu havia dito, a gente trabalhou com o software de modelagem 3D, que foi o 3ds Max, e agora a gente vai começar a trabalhar com o Photoshop. A ideia aqui é propor um desenvolvimento um pouco mais simplório para que o aluno tenha um primeiro contato com o Photoshop e consiga desenvolver uma pintura em cima de um desenho base, perfeito? Eu vou abrir um personagem aqui, inclusive, que é um personagem bem conhecido dos jogos, inclusive até da área cinematográfica também, como exemplo para que a gente consiga fazer a colorização. Então é possível que você encontre esse termo de pinturas de personagens de várias maneiras dentro da área de tecnologia, dentro da área de games. Então tem gente que gosta de utilizar pintura digital, tem gente que gosta de utilizar colorização e assim por diante, tá? Então é um primeiro passo para que você tenha um primeiro contato com o Photoshop, ok? Bom, como eu já tinha comentado então, a gente vai utilizar o Adobe Photoshop, que é um software bem interessante e ele abrange várias áreas aí da área de design, então para tratamento de imagens, né, ele é um dos principais softwares dentro do mercado, mas para a parte também de construção de colorização e de pintura, ele é um software também que resolve bem, dá para criar várias artes digitais bem interessantes e bem profissionais, tá? Ele é um dos top programas aí dentro do mercado para lidar com isso, ok? E ali também eu estou demonstrando no slide uma ferramenta chamada mesa digitalizadora. Hoje, infelizmente, a gente não vai estar utilizando esse equipamento, porém, para próximos vídeos, se você aí que está assistindo acha que é bem interessante, poxa, Jonas, eu gostaria de conhecer esse equipamento, ver como é que funciona, quanto que custa, porque eu até gostaria de adquiri-lo, então deixa aí a sua mensagem, deixa o seu comentário, que a gente consegue trazer para próximos vídeos a utilização dessa ferramenta, tá? Ou seja, a gente vai utilizar a pintura, utilizando o teclado e mouse, que a gente consegue chegar no mesmo resultado também. É claro que com a mesa a gente consegue trabalhar com alguns recursos diferentes, perfeito? Mas em próximos vídeos a gente consegue trabalhar com essa ferramenta, perfeito? Eis aqui uma imagem, tá? Uma demonstração do que a gente consegue alcançar utilizando essa ferramenta, que é a mesa digitalizadora. Então ela basicamente é um tablet, tá? Já passando uma prévia aí, uma explicação sobre essa ferramenta. Ela é um tablet onde você utiliza uma caneta e você tem interação em cima desse tablet, né? Ela é conectada no computador e você consegue aí fazer pinturas. Por quê? A gente tem o costume de utilizar a caneta, utilizar lápis, a borracha, então fica muito mais facilitado, né? O nosso sistema de reconhecimento fica muito mais tranquilo, você trabalhar com curvaturas, conseguir trabalhar com esfomenciamento, tá? Então é algo bem legal de se trabalhar dentro de design, perfeito? Então em futuros vídeos aí a gente consegue estar trabalhando com esse tipo de equipamento, mas fica a dica para você já ir paralelamente também, já ir pesquisando, vale muito a pena conhecer, perfeito? Porém, a gente sempre tenta trabalhar aqui nos vídeos com um conteúdo que seja interessante e que também demonstre um passo inicial para o aluno, tá? Por quê? Alguns alunos pode ser que não tenham o Photoshop, né? E como que funciona o Photoshop, como que eu instalo? Se você já tiver o Photoshop na sua casa, você já pode até estar startando ele aí, se você estiver visualizando pelo computador, para você desenvolver junto conosco. Mas se você ainda não tem o Photoshop e gostaria de saber como faz para adquirir, eu vou mostrar rapidamente aqui, perfeito? Então eu vou abrir aqui o navegador para mostrar para vocês como que a gente consegue adquirir esse programa. Então, eu estou aqui no Google e eu vou procurar aqui por Adobe Photoshop, tá? O Adobe Photoshop ele é um programa pago, porém ele tem alguns valores até de certa forma acessíveis para estudante principalmente. E você pensando nessa ferramenta para benefício de trabalho, os seus jobs, né, que é o termo que a gente utiliza, os seus trabalhos que você vai desenvolvendo, você automaticamente também já vai pagando essa licença. Então vale a pena você ter esse programa instalado se você deseja futuramente, né, ou já começar a trabalhar com o desenvolvimento de ilustrações, de design, na área de marketing, publicidade, algo bem interessante. É uma ferramenta que eu diria assim, fundamental. Se você pretende seguir essa área, é uma ferramenta que é pré-requisito, tá ok? Então estou entrando aqui no site da Adobe. A Adobe é a empresa que desenvolve o Photoshop, desenvolveu também o Illustrator, entre outros softwares, o Premiere também, que é um software bem sofisticado para edição de vídeo, ok? Então só estou mostrando para vocês o site.
Existe uma avaliação gratuita, tá? Vou dar um zoom aqui para facilitar para visualização aí para vocês. E eu vou mostrar aqui que está no menu, tá? Então aqui, ó, você tem a opção de você comprar, onde eu estou dando foco aqui, ou você tem a opção de avaliação gratuita, tá? Essa avaliação gratuita, você consegue utilizar o software por até 7 dias. Antigamente, você conseguia usar por 30, só que atualmente eles mudaram a política deles, você consegue utilizar gratuitamente por 7 dias. É uma degustação, vale a pena, você instala, utiliza. Se você gostar realmente do software, você acha que vale a pena, aí você pode, no final desses 7 dias, dessa degustação, você realmente adquirir o software. Ou se você já tem certeza que você quer utilizar e você quer adquirir, você já pode comprar automaticamente para o seu benefício, né? Para a sua utilização. Então, deixa eu tirar aqui agora um pouquinho a lupa para que a gente possa trabalhar aqui. Vou voltar aqui no software, na apresentação. Perfeito? Então, se vocês quiserem, tem esses dois lados. Ou você pode utilizar a versão gratuita durante 7 dias, testar o software, fazer inclusive algumas aulas, ou você também pode adquirir. Perfeito? Fica aí a dica, é um software muito interessante. Eis aqui o personagem então que a gente vai estar trabalhando com a colorização ou a pintura. Nossa, Jonas, né? O Pikachu, né? O personagem aí do universo Pokémon, muitíssimo conhecido. Então, a gente vai estar pegando essa imagem, que a gente usa um termo chamado line art, ou então o desenho, né, simplesmente dito, que é onde a gente tem apenas os contornos do personagem, tá? Os contornos facilita depois com que a gente consiga fazer a colorização, a gente consiga fazer a pintura correta. Por que foi feita a escolha desse Pokémon específico, ou desse personagem específico, né? Porque ele trabalha basicamente com cores sólidas. Aqui eu estou fazendo uma demonstração dele já colorido, já com a pintura, tá? Então você percebe ali que a gente trabalha com o amarelo, né? Alguns tons ali no quesito de um amarelo mais queimado para fazer o efeito da sombra. Você tem ali o vermelho nas bochechas, você tem a área rosada, que tem a parte da boca, né? E o preto ali na ponta das orelhas e nos olhos, tá? Então ele trabalha com uma quantidade reduzida de cores, não tem grandes efeitos de sombreamento, de reflexo e de iluminação, porém é um primeiro exercício que a gente está propondo aqui. Por quê? Volto a dizer lá no início da apresentação, no início da nossa aula. A ideia é que você, aluno, consiga desenvolver e ter um primeiro contato com o Photoshop e chegar num resultado como esse, tá? Então um aluno que não tem conhecimento ainda em Photoshop, vamos com calma, o passo a passo, para que você consiga sair desse resultado inicial, tá? Para esse resultado final. Beleza? Como que eu consigo pegar essa imagem? Quem tiver com um computador em casa, né? E tem aí a vontade de seguir o passo a passo, se vocês pesquisarem por Pikachu, né? Line art, eu vou fazer pesquisa para mostrar, né? Como que eu encontrei essa imagem. Eu acho que é importante também para que você consiga encontrar aí na sua casa, utilizando o seu computador. Eu utilizei diretamente o Google, tá? Então no Google eu já encontro ela aqui, ó. Logo no início, então eu pesquisei por Pikachu Line Art, ou se você pesquisar por Pikachu Desenho, né? Você também consegue encontrar. Então foi essa imagem que eu salvei, perfeito? Salvei ela no computador, ela está com uma resolução legal. E depois, se eu pesquisar apenas por Pikachu, e a gente der uma paginada também, logo no início eu já consigo encontrar aquela outra imagem, tá vendo? Então as duas imagens você encontra com muita facilidade dentro do Google, para que você possa utilizar o recurso depois dentro do Photoshop, perfeito? Bom, então sem mais delongas, vamos para a parte prática diretamente, tá? Primeira coisa, eu estou com o meu software aberto aqui, tá? Eu já estou com o Photoshop aberto. Eu estou utilizando a versão em português. Perfeito? Quando você vai também adquirir o software, fazer a instalação da versão gratuita, né, a versão de degustação, você pode escolher qual versão você quer, tá? Se você quiser instalar em inglês ou você quiser instalar em português, perfeito? Ambos são excelentes, você consegue trabalhar tranquilamente, não tem problema nenhum. A gente vai utilizar a versão em português aqui para ter mais familiaridade, mais facilidade na explicação da ferramenta. Mas, se você prefere instalar em inglês, você também consegue seguir os caminhos sem problema algum. Tudo bem? Um ponto importante, né? Eu abri aqui o software e eu deixei ele organizado, né? A interface dele organizada da maneira que eu gosto de usar. O que eu quero dizer com isso?
Quero dizer que a interface, o posicionamento das ferramentas, das camadas, enfim, quem organiza é o usuário, é o designer, aquele que vai estar utilizando o software, perfeito? Se você abrir o Photoshop e você observar que as suas janelas estão diferentes da minha aqui, para seguir esse passo a passo, eu vou mostrar aqui o seguinte, ó, lá no canto direito superior, perto do botão fechar, você tem aqui o chamado Workspaces, né? Ou então a gente pode dizer que são telas de trabalho. Como que você conseguiria organizar essas telas de trabalho? Então você tem aqui o perfil Essenciais, 3D, Gráfico Web, Movimento, Pintura, Fotografia. Então existem vários perfis. Então possivelmente, se você tiver com o Photoshop aberto aí, você consegue acessar essa opção e já trocar, por exemplo, para Essenciais. Eu estou aqui com o Essenciais já ativado, mas eu vou escolher a opção Redefinir para ele reorganizar realmente da maneira original, tá? Então eu vou clicar aqui para Redefinir. Olha só, perceba que ele já organizou as ferramentas em uma única coluna aqui do meu lado esquerdo, do lado direito também ele já mudou algumas coisas, tá? Já fiz isso de propósito porque eu vou organizar da maneira que eu gosto novamente e eu peço que se você também puder seguir dessa forma, fica mais fácil para que quando eu pedir a ferramenta você já sabe onde vai estar, beleza? Primeira coisa, do lado esquerdo, como a gente tem várias ferramentas que ficam nessa barra, eu gosto muito de clicar aqui nessa setinha no canto superior. Por quê? Porque ele trabalha com duas colunas. Então eu tenho duas colunas para estar trabalhando com as ferramentas, fica mais fácil. Se você está no seu monitor, e o seu monitor tem uma resolução maior, é possível que você consiga trabalhar numa única coluna, tá? Aí, como eu brinco bastante isso em sala de aula, eu falo, é a gosto do freguês. Você tem que sentir afim com as ferramentas e tranquilo para você trabalhar, beleza? Mas eu vou trabalhar então com essas duas colunas para ficar mais facilitado. Lá do lado direito nós temos os chamados painéis. Esses painéis eles são flutuantes. Tem gente que chama de painel, tem gente que chama de guia. Por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, está na camada na guia cor, eu vou clicar aqui na amostra. Então são painéis, perfeito? Por exemplo, aqui eu tenho dois painéis, se eu clicar aqui eu vou ampliar eles, né? Um é chamado de histórico e outro é chamado de propriedades. O que eu vou fazer com eles? Eu vou fechá-los, porque eu não vou utilizá-los inicialmente. Como que eu faço isso? Eu vou segurar o clique em cima da nomenclatura, né? Histórico, vou arrastar, então eu joguei ela vai ficar como um painel aqui flutuante, e eu clico ali no xizinho e eu consigo fechar. Beleza? Então é muito simples. Como eu comentei, você consegue reestruturar toda a interface da melhor maneira possível para você, para o usuário. Então eu vou pegar aqui propriedades, vou fazer a mesma coisa, legal. O que mais que eu vou remover aqui? Tem na parte de baixo um Saiba Mais, que são algumas informações de ajuda que o Photoshop disponibiliza para você online. Eu vou tirar e vou fechar também, tá? Eu vou pegar aqui também o Ajustes, eu vou tirar, e Bibliotecas também eu vou tirar. Basicamente, o que ficou lá do lado direito então? Do lado direito, eu tenho aqui cor, amostras, degradê e padrões, sendo que basicamente eu vou trabalhar com cor, tá? E o mais importante para esse exercício, gente, você tem ali camadas, né? Ou também, quem tiver com software em inglês, chama-se layers. A gente usa muito o termo em inglês também para a gente ter o conhecimento de ambos os lados aí. Camada é algo fundamental. Quando você vai trabalhar com Photoshop, você tem que ter a noção. Illustrator também, né? Mas a gente usa muito esse fator camadas no Photoshop, porque talvez ele tenha sido um dos primeiros aí a trazer esse jargão de trabalhar com camada, com layout, né? Com layers, e depois o Illustrator também. Mas voltando no foco aqui, as camadas são fundamentais. Ali, tudo que você for trabalhar, você tem que primeiro observar qual camada você está, para depois você mexer no desenho. Isso acontece muitas vezes dentro de sala de aula, eu cito isso. Às vezes o aluno quer já começar a pintar ou quer apagar, só que não sabe qual camada que ele está, se ele está na camada correta ou se não. Então é muito importante, antes de você trabalhar dentro da área de desenho, observe se você está na camada correta, ou se você tem que mudar de camada antes de você pintar. Perfeito? Eu sempre vou estar fazendo esses comentários em relação à seleção de camada, porque a gente vai ter muitas camadas naquele desenho. Eu vou voltar aqui rapidamente na apresentação, só para mostrar novamente, tá? Então, se a gente for observar aqui, a gente tem poucas cores, né? Se a gente fosse fazer uma contagem aqui, a gente tem dois tons diferentes de amarelo, perfeito? A gente tem ali
um marrom, que está bem no cantinho ali do rabo, a gente tem o vermelho, a gente tem o preto e a gente tem 3 tons diferentes ali do rosa. Então, basicamente, vamos colocar aí, a gente teria por volta de 8 camadas para estar trabalhando ali dentro. Ah, Jonas, mas não poderia fazer tudo dentro da mesma camada? Até poderia. Qual que é o problema de você trabalhar com toda a pintura dentro de uma camada só? Vamos dizer que eu quisesse fazer uma correção em uma determinada área. Eu teria que tomar um cuidado específico, porque às vezes eu poderia passar o pincel em cima de uma outra cor. E aí poderia borrar, e aí eu teria um trabalho danado para reestruturar. Então, se você trabalha com cada cor em camadas específicas, ou cada detalhamento em camadas específicas, se você não gostar, por exemplo, eu pintei ali a bochecha de vermelho, mas eu não gostei como ficou, eu gostaria de refazer. Perfeito, você consegue apagar tudo que você pintou ali em relação à bochecha e pintar novamente. E todo o restante do desenho fica ali intacto. Você mexe apenas naquele ponto que você gostaria. Beleza? Então, camada é algo fundamental. Isso é muito importante. Então, vamos tentar guardar esse número aí. A gente vai trabalhar mais ou menos por 8 camadas, tá? Vamos ver como é que vai ficar. Perfeito? Vamos voltar aqui no Photoshop? Legal. Então, no Photoshop, qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente não está preocupado com proporção. O que eu quero dizer com proporção? Eu vou trazer o meu desenho aqui dentro, direto, e depois que eu trazer o meu desenho, abrir o meu desenho, o preto e branco, perdão, o line art, eu vou trazer o colorido para ter a referência, perfeito? Então eu não vou criar um arquivo novo, eu vou diretamente na opção para abrir, tudo bem? Então eu vou vir aqui em arquivo, abrir, menuzinho arquivo, abrir, vou selecionar então o line art e quando eu clicar em OK ele já vai abrir. Como essa máquina aqui ela já estava configurada para abrir automaticamente, possivelmente quando você abre uma foto dentro do Photoshop, vai vir uma janelinha bem aqui no meio chamada perfil ausente. Se aparecer isso, por que é esse perfil ausente? Se aparecer, você pode clicar direto no OK que depois a imagem vai abrir. Mas do que se trata a janela? No meu não apareceu, tá? Mas aquela janela ela é muito importante porque o computador está explicando para você que você está abrindo uma imagem em um padrão de qualidade de cores diferente ao qual você vai visualizar no monitor. Então ele quer ver se você quer trabalhar com o mesmo padrão ou não. Tá? Eu não vou aprofundar nisso porque a gente pode até conversar sobre cores, sobre padrões, psicologia das cores em uma outra aula, beleza? Mas sempre que você abrir uma imagem para edição, sempre que você abrir uma imagem para colorização ou pintura que a gente vai fazer, se você quiser abriu a janelinha de perfil ausente, você clica em OK, que daí ela vai carregar perfeitamente, beleza? E aí você consegue trabalhar tranquilo. Vamos lá, então, abrir a imagem, lá do lado direito, lembra do que eu comentei das camadas? Vocês vão ver que eu vou bater muito nessa tecla, camada, camada, camada. Então, lá do lado direito, ele já abre uma camada chamada de plano de fundo. Vou tentar aplicar um zoom aqui, para mostrar para vocês, tá? Vamos lá, então tá aqui, ó. Acho que ficou com bastante foco a tela. Então, vim aqui do lado direito, tem lá camadas, perfeito? Então, a gente tem aqui a layer, ou camada. A gente tem a visualização, que é esse olhinho aqui que demanda visualização. Vocês vão entender melhor a funcionalidade dele quando a gente tiver várias camadas, perfeito? E ele sempre vem travado ou bloqueado. Não significa que esse bloqueio você não consegue fazer nada com a imagem. Você até consegue. Tanto que eu parei o mouse em cima, tá vendo que ele coloca ali uma informação? Que ele indica que a camada está parcialmente bloqueada. Então, se eu quiser fazer, às vezes, alguma alteração aqui, mesmo com ela bloqueada, eu consigo. Só que a gente tenta manter um seguinte padrão. Camada original, a primeira imagem que você abre, você não mexe. Você deixa ela sempre ali, é o default, é o padrão. Sempre trabalhe com cópias acima dela, sempre trabalhe com a opção para duplicar, para você sempre ter o arquivo original. Por mais que você tenha a imagem salva no computador, é interessante você também ter a sua primeira camada, a gente fala assim, íntegra, direta, sem fazer nenhuma alteração, beleza? Então, você abriu, você tem essa visualização aí. Voltando aqui na tela novamente, algumas questões em relação ao atalho, que é muito importante, tá? Do lado esquerdo, onde eu tenho aqui as ferramentas, eu tenho essa primeira ferramenta que é a ferramenta Mover. Eu gosto também de colocar um outro nome para ela, de ferramenta Seleção, mas é a ferramenta Mover, tá? Essa ferramenta Mover, ela é o nosso mouse, pode-se dizer assim, dentro do Photoshop. E é muito importante que, se você for usar qualquer outra ferramenta, por exemplo, vai ter momentos que a gente vai usar o pincel,
e quando você não for mais usar o pincel, você volte para essa ferramenta mover. Por quê? Pode acontecer de sem querer você bater o mouse e fazer uma pintura fora ou apagar alguma coisa que você não gostaria. Então fica essa dica. Terminou de usar alguma determinada ferramenta, volte para a ferramenta mover. Outro ponto importante que eu não sei se vocês estão observando aí, mas talvez sim, tá? Quando você para o mouse em cima da ferramenta, você consegue ter uma visualização prévia do que ela faz, inclusive a nomenclatura da ferramenta e o atalho dela entre parênteses. Ferramenta de design, gente, igual a gente trabalhou na aula passada, o 3ds Max, quem acompanhou, né? Trabalha assim com muito atalho, né? Então, a gente usa a ferramenta mover, você vai utilizar a letra V como atalho. A gente vai utilizar a ferramenta pincel, é a letra B. Por que B? B de brush, tá? Brush é pincel em inglês. Como a ferramenta é uma ferramenta que está traduzida para português, os atalhos se mantêm em inglês, perfeito? Então, a gente vai usar a letra V, a gente vai utilizar a letra B, que é para pincel, a gente vai utilizar a letra E, que é erase para borracha, tá? A gente vai utilizar o conta-gotas, cadê o conta-gotas aqui? O conta-gotas, que é o I, beleza? E aí você consegue ter a visualização. Eu vou colocar a visualização de todas as minhas ferramentas aqui, tá? Vou editar aqui a minha barra de ferramentas e vou colocar aqui todas as ferramentas, para ela ficar visível aqui para a gente conseguir trabalhar legal, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Qual que seria o primeiro passo? Um primeiro passo é a gente trabalhar com a camada do amarelo, tá? Que é onde a gente vai estar fazendo a pintura geral aí do personagem. Só que, pô, Jonas, eu gostaria que fosse exatamente esse amarelo do personagem. Então você vai utilizar o conta-gotas para você estar copiando. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu vou ter que colocar a minha outra imagem aqui dentro para conseguir trabalhar, perfeito? Então eu vou em arquivo eu tenho uma opção chamada colocar incorporado. Olha aí é uma coisa muito importante. Depende da versão do Photoshop que você estiver trabalhando, pode ser que você tenha uma opção chamada arquivo inserir. Essa versão que eu estou usando é uma versão 2020, então ele já substituiu para colocar incorporado, perfeito? Então, ou vai ser inserir, ou vai ser colocar incorporado. Aí você verifica aí, tudo bem? Então, vou colocar aqui colocar incorporado, vou selecionar o que seria o colorido, tá? E vou inserir. Quando eu inserir, por padrão, pode ser que ele já venha direto dentro da imagem, né? E aí eu vou selecionar e vou arrastar, posicionando ele aqui, por exemplo, no canto superior direito da tela. Então eu vou deixar ele ali. Ah, você vai deixar pequenininho? Sim, por quê? Porque é uma referência apenas para que eu consiga copiar a cor e passar essa cor para o colorido, tá? Então a gente trabalha dessa forma. Poderia talvez deixar um pouquinho maior a tela, né? Para você ter tanto o line art e o colorido maior? Pode. Aí, como eu disse anteriormente, né? É a gosto do freguês. Se você, designer, quiser deixar um pouquinho maior, trabalhar com uma tela maior, beleza. Se você quiser trabalhar reduzido também não tem problema nenhum. Até porque agora entra uma funcionalidade muito importante, que é o chamado zoom. A questão de como navegar aqui dentro, que eu não expliquei ainda, tá? Como que você navega dentro do Photoshop? Olha só, são atalhos bem simples, gente. Nós vamos usar basicamente a tecla Alt do computador aqui, do teclado. Se eu manter o Alt pressionado e eu rolar aqui a rodinha do mouse, né, que é o scroll do mouse, ele aplica zoom, tá vendo? Então se eu rodar ela para frente, o zoom aumenta. Se eu rodar a rodinha para trás, o zoom diminui. Perfeito? Então é muito mais facilitado. Se eu aplicar um zoom, que nem eu estou aplicando aqui, ó, né? Apliquei bastante zoom aqui nessa região. Se eu quisesse visualizar o meu desenho colorido lá em cima, em vez de eu usar as barras de rolagem, aí eu mudo. Eu solto o Alt, eu utilizo a barra de espaço, mantenho a barra de espaço pressionada, e aí eu clico e arrasto. É como se eu mantesse o clique pressionado e eu arrasto o mouse. Tá? Então você dá um drag, você arrasta e aí você consegue navegar. Então olha que simples, vamos voltar aí. Alt e a rodinha, você trabalha com zoom, perfeito? Zoom mais e zoom menos. E a barra de espaço, clicando e arrastando você navega. Isso daqui é primordial, é a navegação básica que você tem que ter dentro do Photoshop e também do Illustrator, porque no Illustrator você tem os mesmos atalhos. Isso daqui é bem interessante, tá? Fica essa dica. Alguns atalhos do Photoshop também funcionam no Illustrator. Por quê? Porque é do mesmo desenvolvedor. Quem criou ambos os programas foi a Adobe, ok?
Mais um atalho aí interessante para trabalhar aqui dentro, Ctrl 0. Quando você pressiona Ctrl 0, você consegue ter a visualização completa da sua área. Isso vai depender muito também do tamanho do seu monitor. Por exemplo, aqui obviamente eu estou numa televisão, ele vai encaixar num quadrante assim razoável, grande. Agora, no seu monitor, pode ser que ele seja maior ou que ele seja menor, não tem problema, ele sempre vai enquadrar a sua artboard, né, a sua imagem dentro da resolução. Perfeito? Então, essa navegação é fundamental para que a gente consiga trabalhar legal aqui. Beleza, então seguindo, como que eu faria então para copiar a cor? Para copiar a cor, trabalhar com a cópia, eu trabalho com o conta-gotas. Só que antes de eu usar o conta-gotas, eu tenho que saber como que eu aciono ele. A gente pode usar diretamente a ferramenta pincel. Olha que interessante. Eu peguei aqui a ferramenta pincel, muito cuidado, gente, que quando a gente olha na barra de ferramentas, tem algumas que são muito parecidas. Então tem uma ferramenta aqui, por exemplo, chamada pincel do histórico. Olha, não tem nada a ver, tá? Pincel do histórico não é essa que é utilizada para pintura. A gente usa realmente a ferramenta chamada pincel, apenas ela, perfeito? Ou você pressiona a letra B. E aí você vai parar o seu mouse sobre a tela. Então eu só peguei a ferramenta pincel e parei o mouse ali no meio da tela. Quando eu parei o mouse aqui no meio da tela, o que acontece? Eu vou aplicar um pouquinho de zoom para vocês observarem o que aconteceu. Se vocês observarem o meu mouse aqui, ó, ele está formado ali como se fosse um proibido, né? Significa que eu não iria conseguir fazer a pintura ali. Por que eu não conseguiria fazer a pintura direto onde eu estou? Se eu for aqui do lado direito, agora eu vou lá nas camadas para mostrar para vocês, eu tenho a plano de fundo, eu tenho a colorida, que é de cima ali, ó, que chama Pikachu 2, tá? Que é a colorida, que está no cantinho, e ela é uma imagem, né? Ela não foi rasterizada para dentro do Photoshop ainda. Então, significa que ele tenta, de certa forma, bloquear para que eu não consiga pintar diretamente em cima dela. O que a gente vai estar trabalhando? Lembra do que eu falei? Camadas. Acho que a gente deve até tentar fazer uma contabilidade de quantas vezes eu vou falar camada, hein? Vocês vão perceber que vou falar várias vezes. Então aqui, ó, no Pikachu 2, como faz para você criar uma camada acima para você conseguir trabalhar, tá? Eu vou vir aqui bem na parte inferior, então eu estou com um zoom bem aplicado para vocês conseguirem visualizar. E aí vocês vão observar que na sua barra, né, aqui na parte inferior, próxima ao relógio do Windows, vocês vão encontrar esse botãozinho aqui, ó, tá? Na minha versão, como eu comentei que é 2020, o ícone é um pouquinho diferente, ele é um quadradinho com um sinalzinho de mais, tá? Nas versões um pouquinho mais antigas, vai ser como se fosse uma folhinha. Mas aí se você parar o mouse em cima, você já consegue visualizar, porque ele sempre vai trazer ali uma legenda para você, tá? Então eu vou clicar aqui. Quando eu cliquei, olha só o que ele faz. Ele cria então uma camada. Toda camada no Photoshop entra como uma camada vazia. O que é uma camada vazia? É uma camada que tem essa visualização quadriculada e ela vem limpa, ou sinônimo, né? Vazia, para que você consiga fazer a pintura que você quiser. Ou até uma inserção de uma outra imagem, assim por diante. Perfeito? Então o que eu vou estar fazendo? Quando eu voltar agora aqui, ó, olha que legal, olha a diferença. Como eu estou com a camada 1 selecionada, quando eu volto para cá, veja bem que o meu mouse agora mudou. O meu mouse não está mais com aquele bloqueio. O que ele está agora? Ele está mostrando realmente como fosse uma bolinha, um brush. Então, os pincéis no Photoshop, por padrão, ele tem essa estruturação. Se não estiver aparecendo desta maneira, pode ser que ele esteja aparecendo assim. Parece um sinal de mira, né? Por que ele pode estar aparecendo com um sinal de mira? Porque pode ser que o seu Caps Lock, né, que é o que faz a caixa alta no teclado, ele possa estar ativado. Isso não é legal. Por que não é legal? Porque senão você não consegue visualizar a dimensão do pincel. Você não sabe se ele está grande ou se ele está pequeno, através dessa simbologia. Agora, quando ele está nesse formato circular, você sabe se o pincel está grande ou está pequeno. E aí vamos lá, mais alguns atalhos. Vejam que a gente trabalha muito com atalho aqui dentro do Photoshop. No seu teclado, se você observar, você tem duas teclas ali próximas ao Enter, que são os colchetes. Os colchetes, eles servem para quê? Eu vou pressionar aqui para vocês observarem. Ó. Um colchete, ele vai aumentar o tamanho do pincel, outro colchete, ele vai diminuir o tamanho do pincel. Tá? Então, é um atalho muito eficiente. Então, um colchete abre, outro colchete fecha.
Então essas teclas geralmente por padrão no teclado, se vocês olharem aí no teclado de vocês, no computador, né, obviamente, fica bem próximo à tecla Enter, bem do lado da tecla Enter, perfeito? Então eu vou deixar o meu razoável tamanho aqui, e aí eu vou parar o mouse em cima da cor aqui, que seria a primeira cor que eu quero copiar, que é o amarelo mais intenso ali do personagem, do Pikachu. Quando eu parei o mouse ali em cima, eu vou segurar a tecla Alt. Eu mantendo o Alt pressionado, veja lá, o ícone, né, mudou, ele virou um conta-gotas. E aí eu vou dar um único clique. Quando eu clicar uma vez só, ele já copiou essa cor. Então olha aí, vamos fazer uma revisão rápida, tá? Para aumentar e diminuir o tamanho do pincel, você trabalha com os colchetes, e para copiar uma cor, você utiliza o Alt pressionado e você clica em cima da cor que você quer copiar, beleza? Pegaram bem isso daí? É muito importante porque esse processo de copiar as cores, a gente vai fazer várias vezes. Por quê? Voltando, a gente tem 8 cores, né? Essas 8 cores, todas elas vão ser copiadas. Então a gente vai usar esse recurso 8 vezes, tudo bem? Então eu vou agora tirar aqui a minha lupa, tirar um pouco do zoom para a gente ter um enquadramento total. Uma outra coisa também que você consegue ter a certeza que você está visualizando, que você copiou aquela cor, vou ter que voltar aqui na lupa para mostrar para vocês, é através da cor aqui, ó, né? Quando você vê que o padrão do Photoshop está neste formato, significa que a cor de primeiro plano é a cor que você copiou. Então, perfeito, se estiver assim, tá joia, você consegue trabalhar legal. Se não estiver, significa que você não conseguiu copiar a cor corretamente ainda. Beleza? Vamos lá. E aí, o que eu faria? Eu vou chegar aqui mais próximo do meu desenho, né? E eu vou passar aqui um pouquinho o pincel. Vai acontecer isso daqui, ó. Certo? Quando eu estou passando, o que acontece? Eu não estou conseguindo ver o meu desenho que está atrás. Como eu não estou conseguindo ver o desenho que está atrás, dificulta principalmente no sentido de você trabalhar com a exatidão do contorno. Será que eu estou passando exatamente na linha de contorno ou não? Tem um recurso que a gente pode utilizar no Photoshop que eu consigo trabalhar com uma cópia desta imagem à frente da cor, né? E aí a gente consegue desenhar legal. Eu faço um comparativo que eu falo muito em sala de aula, que eu acho que todo mundo, quem está acompanhando aí e quem vai acompanhar depois, acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida quando era criança, né? Que pegou às vezes algum desenho na internet, achou um desenho massa, muito bonito, pegou um desenho na internet, pegou lá uma folha sulfite, ou, para quem é mais experiente, né, pegou uma folha de papel manteiga, que daí os mais experientes vão saber o que é, né? E às vezes colocou essa folha sulfite em cima e aí fez o contorno do desenho e depois pintou. Acho que toda criança, acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida, fazer uma cópia de algum determinado desenho. Ou seja, eu quero transportar essa ideia para o meio digital aqui. Então tem uma forma de eu conseguir jogar esse desenho, esse esboço para a parte da frente e eu continuar pintando sem problema nenhum. E aí eu consigo ter essa visualização. Vamos ver como que a gente faz isso? Então vamos lá. Eu vou deixar isso da maneira que está, porque é legal para a gente ver o depois. Tá? Volto na ferramenta Mover, que é algo que eu tinha comentado que era muito importante. Não vou usar o pincel mais, volto na ferramenta Mover, que é a primeira ferramenta. Vou lá nas camadas. Opa. Vou lá nas camadas. Nas camadas aqui do lado direito, vamos lá. Eu tenho a camada 1, que é a camada amarela que eu estava pintando lá. Eu tenho a camada do Pikachu 2, que é o colorido. Se eu quiser, eu vou até trocar o nome. Eu vou clicar 2 vezes em cima, ó. Então, em vez de Pikachu 2, então eu cliquei ali em cima, eu vou colocar assim, ó. Pikachu IMG de imagem, tá? Colorida. Beleza? Tá lá, ó. Aí, cadê? Opa. Perdão que tinha saído ali. Então tá lá, Pikachu IMG de imagem, né, colorida. Camada 1 eu vou trocar para amarelo 1, porque a gente tem aqui 2 tons de amarelo. A gente vai trabalhar, então eu vou colocar o amarelo 1, que seria o amarelo mais vivo, que é o amarelo aqui da estrutura do corpo praticamente completo do personagem. Perfeito? Então como que eu faço para fazer aquela cópia? Vamos lá, para a gente voltar a pintar logo. Vou selecionar aqui o plano de fundo, que seria a original, beleza? E eu vou clicar com o botão direito em cima dela e eu vou encontrar uma opção chamada duplicar camada. Eu vou fazer uma cópia, tá? Existe um atalho também chamado Ctrl J.
Se você preferir usar o atalho, você usa o atalho, senão você vem por aqui, tá? Então, vou vir aqui em duplicar camada. Aqui eu não preciso mexer em nada, é uma cópia. Isso daqui ele já preenche automaticamente. Se eu quiser, eu posso até colocar assim, ó. Então, é uma cópia, vamos lá, só para colocar os nomes corretos, né? Cópia da imagem Line Art, beleza? Vou dar um OK. Vamos lá observar? Então, olha o que ele faz. Ele pega e coloca a cópia diretamente acima, perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cópia e vou jogar para cima do amarelo. Então, eu seguro o clique e arrasto e jogo ela para cima. Quando eu joguei ela para cima, eu vou ter que usar um blend, que é um misturador, né, de cor, que é uma mesclagem. A gente fala de blend mode, né? Que é modos de mesclagem. Igual vocês observaram, eu parei o mouse aqui, ele já colocou a legenda para nós lá. Definir o modo de mesclagem. O modo de mesclagem serve para quê? Serve para que eu consiga pegar essa cópia e mescle com as camadas abaixo. Então eu vou vir aqui em normal, tem uma listagem enorme e você vai encontrar um blend, né? Um misturador chamado multiplicação. Vou colocar esse daqui, ó. Coloquei multiplicação, perfeito. Agora quando eu voltar, olha que massa, gente. Lembra daquilo que eu tinha comentado? Agora está perfeito. Se eu voltar aqui no meu pincel, já vou até pela atalho, hein? Se eu pegar aqui, ó, letra B, já voltei aqui no pincel e eu vier trabalhar, olha que legal. Ele já consegue pintar. Opa, perdão que eu estava na camada errada. Olha lá, hein? Voltei aqui na camada de amarelo. Eu passei aqui, ó, tá vendo? Olha que legal. Eu consigo passar e toda a estrutura do desenho se mantém fixa ali. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar com a colorização. E aí, o que eu vou ir fazendo então? Nas camadas, eu falo que é como se fosse um sanduíche, né? Você tem a original, que seria a primeira, você tem a cópia da original lá em cima, e entre elas, no meio delas, você vai estar trabalhando com as cores. Então, aquelas 8 camadas vão ser as 8 camadas do sanduíche, vão ser as 8 camadas que a gente vai estar trabalhando ali no meio. Beleza? Então, agora ficou fácil, tá? Bom, vocês também podiam estar me perguntando, principalmente quem já tem conhecimento em Photoshop, poderia já pensar assim, Jonas, por que você não usa a varinha mágica, né, que é uma ferramenta de seleção bem interessante, que agilizaria o procedimento para que você fizesse toda a pintura completa, né, e posteriormente você trabalharia só em alguns retoques. Você pintaria. Daria certo? Daria certo também, tá? Em alguns pontos a gente vai trabalhar com esses dois casos. Eu estou mostrando com o pincel, porque, volto a dizer, a intenção, né, num primeiro momento, é que o aluno, né, você consiga pintar trabalhando com uma mesa digitalizadora, outra vez trabalhando diretamente com o mouse. Agora, se você não tiver esse tipo de equipamento, para você agilizar esse procedimento, você pode usar a varinha mágica, que aí você consegue fazer uma seleção completa de uma área e fazer uma colorização um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais rápida assim, tá? Então eu vou mostrar das duas formas, não tem problema nenhum. Fica um bônus aí que vale muito a pena a gente conhecer também, ok? Então vamos lá. Bom, para esse amarelo então, que é o amarelo completo que a gente tem do corpo dele, eu acho muito válido a gente poder sim usar essa varinha mágica. Então como que eu faria, né? Primeiro, eu vou apagar isso daqui que eu tinha feito, beleza? Para eu apagar, eu pressiono a letra E, porque a letra E a gente trabalha com a borracha, tá? Lembrando que para diminuir o tamanho do pincel e aumentar o tamanho do pincel, você trabalha com os colchetes, beleza? Então eu estou apagando ali, ó, beleza? Importante, gente, estou na camada correta. Eu apaguei aqui tudo bonitinho para a gente conseguir trabalhar, beleza? Aonde fica essa ferramenta chamada varinha mágica? Ela fica aqui na nossa barra de ferramentas, ok? Vou clicar, mantenho o clique pressionado, porque às vezes não, né? Muitas das vezes no Photoshop você quer utilizar alguma ferramenta que está dentro de outra, então elas ficam agrupadas. Então eu estou com o clique aqui pressionado e eu vou escolher a ferramenta chamada de varinha mágica, perfeito? Selecionei a ferramenta varinha mágica. Quando eu seleciono através da camada plano de fundo, né? Se eu clicar dentro ali do Pikachu, vou tentar aproximar para que vocês consigam ver, tá? Provavelmente vocês vão ver que vai ficar um serrilhado, né? Talvez vocês consigam aí observar, vai ficar um serrilhado ao redor. Qual que é o benefício desse serrilhado? O benefício dele é que é justamente essa seleção. Eu vou conseguir depois passar o pincel de uma maneira mais genérica e vai conseguir fazer uma pintura um pouco mais ágil, um pouco mais rápida. Perfeito? Então vou tirar um pouquinho agora do zoom, vou lá no amarelo,
Pego o pincel, aí percebo, eu vou passar o pincel de qualquer forma e ele vai pintar apenas dentro daquela área de seleção. Então, olha só, eu estou passando o pincel de qualquer jeito, tá vendo? Super rápido, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E aí ele está pintando toda aquela estrutura dentro do nosso personagem. Ah, faltou ali a cauda, né? Não tem problema, a gente vai trabalhar lá depois. Por que não pegou a cauda? Porque a cauda aqui, ó, ela fecha justamente no contorno, né? Deixa eu aplicar o zoom que fica muito mais fácil, né? Então aqui, na cauda, ele fecha o contorno. Como ele fecha o contorno, essa seleção não consegue ir para o lado de lá. Tem como eu adicionar uma seleção. Se eu quisesse adicionar uma seleção, era só eu ter mantido o Shift pressionado que ele adicionaria a seleção, tá? Mas eu vou fazer de novo, para ficar mais didático, até para quem não tem conhecimento dessa ferramenta, aprenda como usá-la, tá? No primeiro momento. Então vamos lá. Para eu tirar essa seleção que eu fiz para ir depois lá para a cauda, eu pressiono Ctrl D. Ctrl D é para remover a seleção ou desselecionar, tá? Volto na varinha mágica, volto na camada plano de fundo, clico ali agora então na cauda, vou usar esse recurso no braço, ó. Eu comentei do Shift, eu vou usar aqui no braço. Vou segurar o Shift e vou clicar aqui nessa outra área. Perfeito, então agora eu peguei as duas áreas ali, volto para o pincel, volto na camada amarelo e eu vou estar passando aqui, ó. Olha que massa, gente, é muito rápido fazer, muito simples desenvolver, né? E tá pronto, né? Você já conseguiu basicamente a parte maior, né? Ah, faltou um cantinho ali bem na parte de cima da orelha. Deixa eu passar aqui o pincel aqui no cantinho. A gente tem que tentar evitar todas as falhas para ficar bem perfeito, né? Vamos lá, então agora ficou legal, tá perfeitinho. Tudo que tinha que preencher do amarelo mais denso ali já preencheu, perfeito? Olha que legal, vou mostrar aplicando o zoom. Olha que legal aqui nas camadas, ó. Acho que agora vai ficar bem visível para vocês. Observa, a camada amarelo 1, você consegue observar pela miniatura dela que você só tem o esboço, né? Se eu tirar aqui, ó, a visualização, eis agora a importância da visualização. Eu estou tirando a visualização da de cima, estou tirando a visualização da imagem colorida e estou tirando a visualização do plano de fundo. O que está sendo visualizado é apenas a camada do amarelo. Quer ver que massa? Vou tirar aqui agora. Olha que legal. Tá? Então aqui você está conseguindo visualizar apenas a região que foi colorida. Então aquela área selecionada, que você passou com o pincel, tudo certinho, e aí você viu que realmente marcou toda a área que você gostaria, tá? Existem algumas ferramentas dentro da própria ferramenta, né? São subferramentas, dentro da ferramenta de varinha mágica que você consegue dar uma refinada para ficar um contorno mais bonito. Mas aí se a gente prolongar muito, a gente começa a entrar em outros fatores. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode desenvolver algumas outras aulas espremendo um pouquinho mais essas ferramentas, a gente pode passar alguns conceitos mais específicos também. Então o que você pode fazer? Estou dando uma pausa aqui para fazer esse comentário com vocês. Deixe o seu comentário aí na live. Mande as perguntas, mande sugestões. Eu tinha comentado isso na aula passada também de modelagem 3D. O que você sugere? O que você acha que é interessante a gente propor de novos conteúdos? Isso é válido para a gente conseguir trazer sempre o que você deseja e você consumir da melhor maneira possível. Beleza? Vamos seguindo aí. Então, vou voltar às visualizações. Legal, voltei aqui às visualizações. Vou dar aqui um Ctrl 0 para encaixar legalzinho. Fechar. Então, se eu quisesse fazer então uma próxima camada, vamos lá, como que eu faria? Vamos se aproximar aqui, ó. O que a gente pode fazer? Vamos fazer essa parte aqui que seria a parte de sombra. Então a gente observa que tem uma tonalidade aqui, né? um sombreamento na parte de baixo dele. A gente tem um sombreamento aqui bem na parte de ambos os braços, aqui como se fosse no queixo, e ali um pouquinho na cauda. Beleza, inclusive a gente tem até uma outra cor que é o marrom, tá? Mas a gente vai trabalhar primeiro com esse tom do amarelo mais queimado, desse efeito de sombra. Para fazer essa curvatura, a gente vai fazer manual realmente. Então não precisa ficar perfeito, não precisa ficar a curva idêntica como está no esboço. Por quê? Volto a dizer, é como se fosse uma cópia, você está partindo de uma referência para desenvolver a sua pintura. Então a gente vai seguir a referência e tentar deixar da melhor maneira possível, beleza? Então como que a gente vai fazer ali a parte da colorização desse fundinho aí com essa outra cor? Vamos lembrar, ó, de novo, camada. Tem a camada amarelo 1, você vai ter que ter uma nova camada, perfeito? Como eu estou aqui,
O que eu vou fazer? Eu vou lá, adiciono uma camada nova, automaticamente essa camada nova foi para cima da camada amarelo 1 e eu vou nomeá-la de amarelo 2. Eu falo muito para os meus alunos, coloque nome nas camadas. Né? Existe ainda muita brincadeira na internet sobre essa questão de nomear camadas, porque o pessoal gosta de brincar, né? Deixa sempre camada 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 e você nem sabe às vezes o que tem naquela camada. Às vezes quem é o designer que está mexendo sabe, mas se vai passar esse job para outra pessoa, aí vira uma loucura porque falta esse quesito de organização. E é algo muito importante. Por quê? Até aproveitando o momento para explicar, veja só, dentro do Photoshop você consegue trabalhar até com organização de pastas, de grupos, tá? Então, às vezes, o job que você vai fazer, o trabalho que você vai fazer, tem 30, tem 40 camadas sobrepostas com efeito. Então, trabalhar com grupos é muito interessante e o seu trabalho fica também um pouco mais profissional. Alguém que for abrir o seu arquivo, você consegue mostrar para a pessoa que você também é organizado até dentro do Photoshop. Perfeito? Então, mudei aqui então para amarelo 2. Se você estiver nomeando com outros nomes, não tem problema, beleza? Mas coloquei como amarelo 2. Vou tirar aqui a lupa, né? Vou agora pegar o pincel e vou copiar esse outro amarelo, né? Então lembra, é o Alt e clica na cor. Beleza, aí eu vou lá, vamos lá, né? Vou tirar um pouquinho, eu sei que tem então um pouquinho embaixo ali do braço, beleza? Então vou vir aqui, né? E vou passar aqui embaixo do braço. Porém, quando eu passo nessa região embaixo do braço, pode acontecer o seguinte, opa, deixa eu passar aqui de novo, tinha dado um Ctrl Z. Quando eu passo aqui, acaba ficando grosseiro demais, tá? O que eu quero dizer com grosseiro demais? Não cria aquele aspecto mais enevoado, né, esfumaçado de uma cor para outra, fica uma diferença muito bruta de uma cor para outra. Como que você pode mudar isso? Aí entra uma outra ferramenta muito importante dentro do pincel que se chama dureza. Aonde você mexe com isso? Tá? Aqui em cima, quando eu estou com a ferramenta, por exemplo, eu estou com um pincel, quando eu clico aqui, né? Quando eu clico aqui, eu tenho o tamanho e eu tenho a dureza do pincel. O que significa dureza? A dureza significa justamente isso. Se tiver com 100% de dureza, ou mais próximo de 100%, significa que você vai fazer uma marcação mais dura, você quer fazer uma marcação que vá deixar mais marcado realmente. Se você quer que seja mais enevoado, mais leve, é um detalhe, então você reduz a dureza. Aqui, inclusive, né, deixa ele mais macio. Perceba aqui, você consegue ter a visualização justamente dessas duas diferenças. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais, para que vocês consigam ver, e eu vou mostrar pelo próprio design do Photoshop. Vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui você tem duas marcações do pincel. Aqui você tem uma marcação chamada redondo duro, ou seja, é uma marcação mais forte, com 100% de dureza. E aqui você tem um redondo macio, que é uma dureza, né, que é um pincel que está passado com menos dureza, ele fica mais suave, perfeito? Então eu vou pegar justamente ele. Mas a gente pode simplesmente trabalhar por aqui, ó. Você aumenta ou reduz a dureza. Mas eu quero mostrar um macete. Como eu falei, no Photoshop, quanto mais atalho, melhor. Se você segurando o Alt e a rodinha você trabalha com o zoom, olha que macete legal, gente. Se eu seguro o Alt e eu mantenho o botão direito do mouse pressionado, olha lá, eu consigo ver qual é o tamanho do pincel, a dureza e a opacidade dele, tá? Então, se eu mantenho o Alt, botão direito, eu levo para a esquerda e para a direita, eu trabalho com diâmetro. Se eu levar o mouse para cima ou para baixo, eu trabalho com dureza, tá? Então assim, Jonas, eu acho um pouco mais dificultoso trabalhar com esse atalho do pincel. Não tem problema, gente. Não tem problema nenhum você vir aqui e alterar manualmente da maneira que você quiser, tá? Tudo tem um começo. Então se você achar que o atalho é um pouco mais dificultoso, você vem aqui e trabalha por aqui manualmente. Se você já quer pegar a manha com o Alt e o botão direito, você faz dessa forma. Outra coisa, o vermelho que ele demonstra ali não significa que é a cor que está sendo inserida. Esse vermelho é simplesmente para ter uma cor mais demonstrativa, né? Uma cor quente mais demonstrativa de como vai ficar, tá vendo? Então aqui, ó, olha lá o meu pincel, 100% com dureza, tá vendo? Se eu puxar para cima, olha só como ele fica, bem mais enevoado. Então é assim que a gente vai trabalhar, beleza? Então vamos lá, vou vir aqui, vou reduzir o tamanho do pincel. Outra coisa importante que meus alunos, eu comento muito com os alunos,
trabalhe próximo da sua arte. Não é só porque eu estou ampliando aqui para ficar visível para vocês. Claro que é um dos motivos. Mas você no seu computador, quanto mais próximo você estiver da arte, mais refinado você vai fazer para quando for para uma impressão, quando você for colocar em algum local na web, as pessoas dentro do monitor ou no celular quase não conseguem ver defeito nenhum. Então quanto mais próximo, melhor. Eu vou passar aqui num canto para vocês verem a diferença. Ó, então eu estou fazendo uma marcaçãozinha aqui. E aí eu quero que vocês façam um comparativo. Ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, mas vou reduzir um pouquinho mais. Vamos ver se vai ficar legal aí. Vou reduzir um pouco mais. Aí. Então, ó, nesse canto eu passei aqui com um pouco mais enevoado. Então você vai conseguir possivelmente ver que tem uma transição um pouco mais calma de uma cor para outra. Lá no outro, né, no canto de lá, já está mais marcado. Tá? Então, Photoshop é feito com calma, todos esses macetes, todas essas dicas que eu estou passando para vocês é importante. Então não é só pegar o pincel, passar de qualquer jeito, beleza, olha, Jonas, pintei, tá pronto. Não, né? Porque você está sendo avaliado justamente por essa arte. Então tem que gostar, e eu particularmente gosto bastante, a gente consegue chegar num resultado final muito agradável. Isso é portfólio, beleza? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui esse errinho que eu deixei aqui fora. Vou trabalhar bastante nos atalhos agora, tá, gente? Vamos relembrar aí. B para pincel e E para borracha, tá? Então, B para pincel, E para borracha. Então, vou passar agora aqui. Por que é legal você trabalhar com os atalhos, tá? Porque quando você trabalha com os atalhos, tá vendo? Eu já estou tirando ali, e da maneira que eu vou tirar ali, depois eu posso adicionar simplesmente trocando no mouse. Beleza? Então, bem simples. Vou tentar deixar bem leve, tá? Esse trabalho com o mouse é um pouquinho mais dificultoso, porque se você tem a mesa também, você consegue fazer com a própria empunhadura que a gente tem quando a gente pega uma caneta, tá? Então, passei um pouquinho ali. Vou corrigir aqui essa região que ficou sem preenchimento. Então, bem leve, bem tranquilo, tá? Tá igual? Não tá igual, lembra que eu comentei, a ideia não é deixar 100% idêntico. A ideia é simplesmente a gente conseguir chegar dentro de uma, ou próximo de uma referência, beleza? Então, fiz uma marquinha, ficou um pouquinho ali, e aí eu vou trabalhar agora com a outra região. Então, vou observar ali, ele tem ali perto da área do queixo, né? Ele seria fazer o papel da sombra ali do queixo, então eu vou lá. E vou fazer aqui uma marquinha também. Peguei aqui a cor. Deixar ele bem enevoado. Beleza. E agora, vamos fazer lá o outro braço. Então, você aí, né, que já compreendeu, que tiver com o Photoshop aberto, quiser ir acompanhando, desenvolvendo, fique à vontade, porque essa etapa é justamente um pouco mais lenta, com calma, para que a gente consiga pintar aí da melhor maneira possível, tá? Quanto maior a complexidade do desenho, ou seja, o desenho ele tem muitas cores, o personagem tem muitas cores, demanda mais tempo. O personagem ele tem reflexo, você vê que tem mais efeitos de sombra. Depois a gente pode até abrir algum exemplo aqui para ilustrar. Vai mais tempo. Não significa que você tem que ter, né, um conhecimento muito avançado. Só que vai um pouquinho mais de tempo para que você consiga trabalhar legal, né, para que você consiga chegar num resultado aí agradável, beleza? Vamos ver aqui aonde mais. Então agora a gente vai lá na parte de baixo, que seria no pé. Então vou vir aqui agora, vou pegar aqui novamente o pincel, vou aumentar e vou passar. Aqui eu vou passar mais grosseiramente, porque depois o que eu vou fazer? Eu vou vir com a borracha fazendo as correções. Então vocês estão vendo que eu estou passando bem fora, né, passando bem grosseiramente, mas o que eu vou fazer? Eu vou vir depois com a borracha. Você pode fazer isso também. Você pode passar numa área mais ampla, o pincel de uma maneira mais rápida, e depois você vem refinando, na verdade, com a borracha. Você vai apagando com a borracha. Ou vice-versa. Tem gente que gosta de ir já direto no pincel com calma.
Isso é técnica, isso é a maneira que você tem que se sentir melhor para fazer. Seja refinando direto com o pincel, ou seja refinando com a borracha, beleza? Então, vou vir aqui direto com a borracha para ficar mais tranquilo aqui. Eu me sinto um pouquinho mais tranquilo trabalhando diretamente com a borracha. Então, eu vou vir aqui, ó, vou vir tirando. Legal, ó, tirando aqui. Aí, se você tiver algum erro, né? Que nem eu estou aqui tentando passar, eu tive uns 2 errinhos aqui. Eu pressionei Ctrl Z para voltar à última ação, né? E eu consegui voltar e consegui desenvolver novamente, beleza? Então eu passei ali com o... utilizei o Ctrl Z para estar retornando a etapa. Então agora eu vou deixar agora mais enevoado, diminuir o pincel da borracha. Passar aqui, deixa eu dar uma olhada como ele está. Vamos ver aqui como que está o desenho, como que está o exemplo. Então, ele está fazendo uma curvatura superior, depois descendo. Vamos ver agora, né, se eu consigo chegar o mais próximo disso aí. Então, eu vou vir aqui, fazendo aqui a curvatura. Mais enevoado, porque ele marcou um pouquinho mais aqui. Beleza. Opa, deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, aí ele desce. E depois sobe. E aí depois ele marca um pouquinho para lá. Beleza, então, né, não precisa ficar perfeito. Até porque o meu desenho está lá em cima. E aí eu estou só tentando marcar o melhor possível aqui. Ele tira um pouquinho aqui do pé, beleza? Agora eu vou tirar bastante a lupa para ver como ficou lá. Tentar trabalhar com arredondamento melhor nesta área. Beleza, opa. Aí, show de bola. Bom, tá aí, né? Então terminamos ali a parte dos 2 braços, a parte ali do que seria um efeito do queixo, a parte de baixo. A gente iria ali agora para a parte da cauda. Na cauda, vamos observar ali, né? Na cauda, na verdade, ele tem 2 cores. Ele tem o marrom, tá? E ele tem depois o amarelo. Então, eu continuo com o amarelo, né? Com esse tom mais queimado, passando nesta área, fazendo, né, como se fosse esse zigue-zague aqui, porque depois eu vou vir com uma camada que vai ser a próxima camada que vai fazer justamente esse daqui. Então, é sempre uma camada por sequência, beleza? Então vamos lá. Então eu vou vir aqui. Aqui eu posso trabalhar com uma dureza maior, né, para estar passando. Deixa eu diminuir aqui o tamanho do pincel, para caber aqui dentro da área. Já estou passando aqui, beleza. Aí aqui, que eu me lembre, ele vai fazer mais ou menos assim. Aí eu vou ampliar um pouquinho mais aqui. Vamos lá. E aí, galera, vocês estão curtindo? Eu espero que sim. Lembrem-se aí, mandem os comentários. Né? No finalzinho aí eu vou deixar um tempinho para que vocês a gente possa fazer uma interação juntos, ao vivo, mas independente disso, né? Mande as dúvidas e sugestões, porque ao finalizar a live aqui, eu automaticamente já acesso o Facebook, né? Para que eu possa ir fazendo aí as respostas e auxiliando o pessoal depois, beleza? Então podem ir mandando, que depois no finalzinho a gente dá um pit stop aí para conversar sobre isso. Beleza? Deixa eu voltar agora lá. Bom, ali já está marcado. Agora eu vou subir aqui, né? Vou aproximar para vocês verem. Agora eu vou subir, né? E depois descer lá para o final da cauda. Então vamos lá. Aqui. Vou fazer bem no olho. Subir ali. E depois ele desce um pouco antes, né, para cá.
Eu estou fazendo bem a grosso modo aqui, porque depois eu vou enevoar, eu só estou fazendo a marcação, né? Vou deixar mais macio o pincel, corrigindo aí, para passar, beleza? Então, estou passando aqui. Vamos lá. Também. Aqui, né, como é uma pintura um pouquinho mais manual, nessa parte de sombreamento, vocês estão percebendo que demanda tempo e a gente tem que realmente fazer com o mouse, né? Podia usar alguma outra ferramenta de seleção para marcar um quadrante um pouquinho melhor? Poderia, não tem problema, mas a gente está tentando fazer o mais simples e ágil possível e um conteúdo que seja interessante, tá? Para as outras áreas, a gente já vai estar utilizando direto a varinha mágica, porque são áreas fechadas. Por exemplo, né? A bochecha ele é um círculo, então eu vou selecionar e já consigo colorir já automaticamente de vermelho lá, né? Já fica mais fácil, beleza? Então, basicamente aí dentro de um consenso, dentro de um resultado razoavelmente esperado, tá? Aí agora vamos trabalhar com um marronzinho ali, que seria uma nova camada, beleza? Então eu vou lá do lado direito, não vou aplicar mais um porque eu compreendo que nas camadas vocês já entenderam como faz para adicionar. Então, vou clicar aqui para adicionar uma nova camada. Essa nova camada eu vou nomear ela de marrom, beleza? Vou pegar o pincel, vou copiar com o conta-gotas, legal, já copiou. E agora eu vou lá no meu desenho para justamente fazer essa marcação. Aí eu observei lá no desenho que ele tem como se fosse umas pontinhas, né? Nessa área ele faz como se fosse assim, né? Vou deixar dessa forma, e aqui ele preenche tudo com o marrom. Então olha que legal, como a camada desse marrom está acima ali do laranja, né? Vamos colocar assim. Eu vou fazer de novo essa pontinha aqui. Ele já fica em cima, tá? Vou reduzir mais o pincel e vou deixar ele com a dureza alta, porque daí vai dar para marcar mais. Vamos lá, chegar mais perto aqui. Então eu vou deixar assim, aí que legal, agora vai dar para marcar bem, ó. Agora ficou um pouco mais visível. Aí eu só preencho as lacunas, né, onde tem que colocar a cor, tirando o zoom, olha lá que legal que fica, né? Então assim, quando você aplica o zoom, às vezes não traz uma identidade, né? Você fala, nossa, tá estranho, tá muito pixelado, mas a hora que você pressiona o Ctrl 0, você volta lá atrás e vê o resultado no final, você fala, pô, tá legal, tá refinando, tá dando certo. Perfeito? Vamos seguindo. Qual seria o próximo que a gente já poderia fazer aqui? Vamos para a bochecha, eu tinha comentado, né? Aqui a bochecha vermelha, então, a gente consegue fazer a seleção com a varinha mágica de ambas, e aí a gente já preenche automaticamente com o vermelho ali, beleza? Então, vou lá criar uma camada nova. Criei uma camada nova, vou nomear então de vermelho. Vermelho, legal. Vou pegar aqui então a varinha mágica, lembrando que quando você vai fazer seleção com a varinha mágica, você tem que selecionar dentro da camada correta, tá? Como eu estou na camada vazia do vermelho, se eu clicar aqui, ó, vou até mostrar, se eu clicar, ele vai pegar toda a área selecionada do quadrante. Eu não quero isso, eu quero pegar apenas a área selecionada da bochecha. Então eu tenho que ir numa camada que a bochecha exista, vamos dizer assim, né? Então eu vou lá na minha camada plano de fundo. Agora sim, vou aproximar aqui, pego a bochecha, né, dou um clique, seguro o Shift e clico na outra. Pegou as duas. Show de bola. Agora eu vou aqui para o pincel, pressiono a letra B, vou lá, copio a cor, né, o vermelhinho lá da bochecha dele, perfeito, volto. E com toda tranquilidade eu posso passar o pincel com rapidez, porque ele vai pintar apenas dentro da área selecionada. Tá lá, tá feito, perfeito? Vou pressionar Ctrl D para tirar a seleção e a gente já vai para o próximo. Para o próximo, o que a gente tem ali? A gente tem aqui tons, pode-se dizer assim, seria um rosa, né? E ele tem três diferentes dentro da boca, né? Porque ele tem aqui a parte que seria mais da iluminação, onde está batendo mais luz, que é o mais clarinho. Ele tem aqui, que seria quase no final da língua dele aqui, tem uma sombra. E tem a parte bem interna da boca dele. Então tem três diferentes aqui, um mais claro, um intermediário e um mais escuro.
Então, para isso também são 3 camadas, tá? Então, eu vou copiar essa daqui. Já deixo a cor copiada, tá? Vou copiar aqui, ó. Beleza. Vou fazer a camada, não posso me esquecer disso. Então, clico lá na camada vermelho e vou colocar... Ah, uma coisa importante, gente, ó. Eu ocasionei um erro aqui e é importante que vocês vejam isso, tá? Eu vou até aproximar. É muito importante que vocês vejam isso, porque o que aconteceu? Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. Olha aonde que eu fiz, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aonde que eu fiz a pintura. Eu acabei fazendo a pintura da bochecha no plano de fundo. Tá errado, não pode, eu tenho que fazer na camada vermelha. Erros acontecem, né? Principalmente ao vivo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou voltar aqui, tá? Vou dar um Ctrl 0 aqui para voltar. Esse é o benefício, né? Se você fez alguma coisa errada, você pode ir pressionando Ctrl Z. Olha que beleza, dei um Ctrl Z, já voltei, tá? Estou agora, observo lá corretamente se eu estou na camada vermelha, tá? Deixa eu adicionar aqui a seleção que não estava na seleção, observar certinho aqui. Beleza, então agora eu estou na camada vermelho. E aí eu vou pintar, só que agora eu tenho que copiar a cor de novo, tá? Copiei a cor de novo. E vamos lá. Então, legal. Aí até fazendo uma demonstração para vocês que agora está certo, realmente certo, tá? Vou vir aqui do lado direito, aplicar a lupa para vocês verem, né? Vocês vão ver mal e mal uma manchinha aqui, mas vamos ver que na camada vermelho é justamente a camada onde está apenas pintado ali as bochechas, ok? Então muita atenção. Vocês perceberam, os erros acontecem às vezes de você selecionar uma camada, pintar ou esqueceu de mudar a camada antes de pintar, isso é completamente normal, tá? Quem nunca? Tudo bem? Então vamos voltar aqui e agora o processo novamente. Vou criar então lá a camada, né? Essa camada eu vou chamar de rosa 1. Como tem 3, vou colocar como rosa 1, tá? Se quiser já ir criando as camadas, pode. Agora que vocês já entenderam a lógica, eu vou acelerar o processo um pouquinho nisso, tá? Já vou deixar as 3 camadas rosas ali criadas. Então eu vou criar aqui, ó, tinha rosa 1, já tenho, vou criar agora rosa 2 e vou criar rosa 3. Beleza, agora eu só tenho que ter atenção. O rosa 1 vai ser justamente onde eu vou preencher com esse daqui. Perfeito, então já selecionei, vou vir aqui, legal. Vou usar a varinha mágica na camada cópia para selecionar e ser um pouquinho mais rápido. Perfeito. E vou pintar. Pinto tudo, não tem problema nenhum. Ctrl D. Depois no rosa 2, se a gente observar aqui no desenho, é uma marcação que ele faz, né? Meio curvada, quase no topo da linha do final da língua ali, né? Então, aqui eu vou ter que fazer manual mesmo, então não tem problema. Eu vou lá pegar o pincel e copiar a cor. Não tinha copiado a cor ainda. Então, vamos lá. Vim aqui, pronto, copiou a cor. Copiou a cor, volto aqui. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do pincel. Vou deixar ele também mais enevoado, ou seja, com menos dureza. É um vício, tá, gente? Falar enevoado, mas o mais correto, sem dúvida nenhuma, é dureza. Mais dureza ou menos dureza, tá? Então, eu vou passar aqui na parte de cima. Opa! Dei um Ctrl Z, vou fazer agora ao contrário, porque eu não tinha gostado como tinha ficado antes. Tá? Beleza, vou reduzir mais o pincel e fazer só alguns arremates. Legal, vou tirar o zoom agora. Ok. Vou deixar um pouco mais enevoado porque eu achei que ainda não ficou 100%. Só que aí eu vou usar a borracha, tá? Porque daí eu não preciso pintar de novo. Eu uso a borracha só para corrigir, tá? Estou chegando bem perto. Por quê? Porque daí com a borracha bem aproximada, né, da imagem, você consegue trabalhar melhor. Então, estou passando bem no cantinho, com calma. Beleza, acho que agora já está um pouquinho melhor. Show de bola. Vamos agora para o terceiro. O terceiro seria aqui a parte de dentro, né? Seria quase que o céu da boca ali, vamos dizer assim, né? Vou copiar, que é bem escura essa tonalidade. Copiei, né? Vou vir aqui, vou usar a varinha mágica, vou dar um clique e depois eu já vou direto para o pincel e já vou pintar. Então está no rosa 3. Deixa eu aplicar bastante zoom.
Posso passar com tudo aqui, não tem problema nenhum. E perfeito, tá? Só fazendo uma checagem. Tirar um pouquinho a lupa aqui, perdão. Né? Pressionei aqui a lupa. Beleza. Bom, gente, terminamos. A coloração externa aqui, eu não vou colocar o amarelo igual está lá na outra imagem, para que a gente consiga ver a questão das camadas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui os painéis de cor, ó, porque eu quero mostrar uma coisa bem legal para vocês, espero que fique bem visual, tá? Ó, ali eu consegui expandir todas as camadas que a gente trabalhou. Então, revisão geral, tá? Eu trouxe primeiramente aqui a minha imagem, no fundo ali, né? Eu tenho sempre ela como original, que é a primeira. E olha que legal, a partir dela eu posicionei no canto superior direito a imagem do Pikachu colorida, que seria a nossa referência, tá? Então isso daqui é a referência. E olha o que eu vou tendo acima, né? Opa. Olha o que eu vou tendo acima, ó. Eu tenho as camadas, galera, ó. Então, o amarelo 1, o amarelo 2, o marrom, o vermelho, rosa 1, rosa 2 e rosa 3. Vamos ver se deu 8 mesmo, é isso aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contei 7, tudo bem? E a cópia em cima lá. Beleza? Então a gente tem aí o nosso exercício finalizado, camada por camada, tudo certinho. Eu vou tirar agora as visualizações e fazer uma demonstração de forma completa, visual do desenho. Olha que interessante, a referência lá em cima, legal? Então vamos lá, ó. Primeira camada, o amarelo, a próxima, parte de sombreamento, depois o marrom, que é o cantinho da cauda ali, depois o vermelho das bochechas e os 3 tons mais rosados que a gente tem aí dentro da boca, né? Que seria a língua, o fundo ali, e aí a gente finaliza, tá? Olha que massa. O que a gente vai fazer agora? Finalizamos, a gente vai salvar esse exercício como Photoshop e exportado também, tá? A gente finaliza a nossa aula de hoje. Então eu vou vir aqui em arquivo, vou vir na opção salvar como. Em salvar como, eu posso direcionar aí para onde eu quiser, tá? Eu vou definir aqui uma área, você pode definir área de trabalho. E a gente tem a opção Photoshop. Se eu quero salvar na versão Photoshop, eu não preciso fazer mudança nenhuma. É um padrão que o próprio Photoshop já traz, tá? Agora, tem um outro formato que eu gosto de utilizar bastante, que é o PNG. O PNG, apesar de não ser uma imagem com fundo transparente, que é um dos principais quesitos do PNG, que a galera mais usa, os designers mais usam, o PNG ele traz uma qualidade maior, ele segura um pouco mais, tá? Os tons, as cores. Agora, se você não quiser salvar em PNG, qual seria a segunda opção? JPEG. A gente tem o costume também de falar direto assim, JPEG, tá? Então se você falar JPEG ou JPEG, também não tem problema. Mas são os dois principais, JPEG e você tem aqui a opção PNG. Como eu falei, vou colocar PNG, que eu acho que é mais interessante, tá? Aí eu vou tirar agora aqui a lupa para conseguir salvar legal para vocês e vou colocar o nome aqui de exercício da aula. Vou clicar aqui para salvar. Opções de formato. Aqui não precisamos mexer em nada, é um padrão, a gente sempre vai deixar a opção grande. Ok. Aí vai depender do processamento, obviamente, da máquina, que na parte inferior ele mostra para você se vai demorar ou não, tá? Mas aqui ele já salvou perfeitamente. Eu vou vir aqui agora na pasta e eu vou demonstrar para vocês, ó, tá? Então aqui a gente tem, vou abrir aqui no Imagens, para a gente conseguir visualizar, tá? Então, ó, aqui nós temos o que seria o esboço, o primeiro que a gente desenvolveu. Esse daqui é a nossa referência. Deixa eu colocar aqui para abrir também com fotos. Então vamos lá. Né? Vou colocar um do lado do outro para ficar bem legal, para a gente poder finalizar. E a gente tem o exercício da aula. Tá? Então aqui eu tenho, ó, vamos lá. Primeiro aqui. Depois eu tenho o segundo. E por último, ele já feito aqui. Né? Olha que legal, tá? Já finalizado, perfeito? Então assim, dá para desenvolver um conteúdo bem interessante,
Quem já domina o Photoshop, por exemplo, já passou por parte de pintura, ou nunca pensou que poderia fazer isso no Photoshop em casa, ou até mesmo num dia de plantão aí na escola, dá para desenvolver. É muito legal, tá? Vale muito a pena. E aí, como eu comentei anteriormente, o nível de dificuldade ou de trabalho vai depender do desenho que você for buscar como referência, o que você quer desenvolver. Perfeito? Joia, pessoal? Então, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante. Deixe seus comentários lá. Continue acompanhando o canal da Microcamp, porque diariamente a gente está trabalhando com os vídeos com vários nichos diferentes. Então a gente já teve, por exemplo, inglês, nós já tivemos a parte de informática, nós já tivemos agora o envolvimento mais com games, mais linkado com personagem, colorização, pintura, tá? A gente vai ter agora hardware e futuramente, no final, como último vídeo de hoje, algo voltado mais para a parte comportamental. Então é muito legal, acompanhe os vídeos, a gente está disponibilizando conteúdo novo todos os dias e a gente está vindo sempre com novidades. Você, usuário, você aluno assistindo, comente, isso é muito importante, a gente vê o que a gente pode sempre estar melhorando e trazendo conteúdos do seu interesse também para dentro das aulas aqui, beleza? Tranquilo? Tem alguma dúvida aí? Não? Por enquanto? Beleza, gente, depois se quiser deixa lá uma dúvida, uma sugestão, que eu depois vou respondendo e a gente vai trocando um papo aí, vai trocando figurinha, beleza? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Valeu!